Você sabe o que é a igreja neopentecostal? O ramo do cristianismo, nós temos o catolicismo, a igreja protestante, a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. Cada uma delas tem a sua história. A igreja neopentecostal é um ramo mais novo, mais recente da história da igreja. E também o pior ramo da igreja, o ramo do cristianismo, o pior. A igreja neopentecostal é essa igreja do Edir Macedo, do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, do Genô Duque, R.R. Soares, Aldemir Santiago, esses apóstolos e apóstolos que aparecem por aí, André Valadão, é uma turma de muita gente. E todos eles péssimos exemplos para a sociedade. É por causa justamente da igreja neopentecostal que a sociedade não tem mais nenhum apreço pelas igrejas evangélicas. Com a igreja neopentecostal, as igrejas evangélicas perderam moral com a sociedade. A sociedade hoje não tem mais o evangélico como uma pessoa séria e pura. Não tem mais o pastor como uma pessoa séria a quem se possa recorrer. Muito pelo contrário, os pastores neopentecostais dão escândalo o tempo inteiro. São aqueles pedidores de dinheiro. Silas Malafaia é o pior exemplo que existe atualmente na igreja evangélica em se tratando de pastores. Por causa da fala dele virulenta, agressiva, rude, por causa de suas posições políticas, a sociedade está adquirindo uma visão muito negativa da igreja evangélica. Os líderes neopentecostais são péssimos exemplos para a sociedade. Quem é que diria que existe um bom pastor neopentecostal? O que é um bom pastor? Jesus disse que um bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Você conhece algum pastor que dê a vida pelas ovelhas? Os pastores neopentecostais são cheios da grana, cheios da grana. Não quer dizer que os outros não sejam, mas esses são descaradamente pedidores de dinheiro. São os profeteiros, esses que ficam aí profetizando o fim de mundo, profetizando desgraceira para o mundo. São esses que levam a igreja a acreditar que político de direita é de Deus, político da esquerda é do demônio. Vê se pode uma coisa dessa. Como se Jesus tivesse partido político. Vê se pode uma coisa dessa. Infelizmente, a igreja ela está degringolando, ela está descendo uma descida vertiginosamente rumo a um abismo profundo. Quanto mais o tempo passa, mais a igreja se torna refém do mundo, refém desses péssimos líderes. As igrejas neopentecostais são essas igrejas que têm a chamada teologia da prosperidade, que dizem que você merece comer o melhor dessa terra, que você tem que ser próspero, eles pedem dinheiro. Mas se você observar bem, você vai ver que os prósperos nas igrejas neopentecostais são os pastores. Olha os ternos dele. Olha os ternos dos pastores, olha as casas onde eles moram, olha os carros deles. Vê se é possível que um discípulo de Jesus ande num carro que custe 300, 400, 1 milhão de reais. É um absurdo o negócio desse. E a sociedade, olhando para esses líderes, olhando para esse tipo de comportamento de crente, ela acaba tomando uma antipatia por tudo que é evangélico. Sim, as igrejas pentecostais são essas barulhentas que colocam um som lá nas alturas, incomodando os seus vizinhos. São os crentes que mantêm posições agressivas e radicais. São os crentes que acham que um homossexual é uma aberração, uma anormalidade, e gostam de dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Em vez de acalentar, em vez de agasalhar, em vez de receber as pessoas, a igreja neopentecostal acaba expulsando as pessoas. Porque dificilmente um homossexual vai ter coragem de entrar na igreja neopentecostal, sendo que ali as pessoas acham que ele é uma aberração. Infelizmente, esse é o cenário evangélico no Brasil hoje. Mas não existem só crentes neopentecostais, existem protestantes que são os tradicionais, como a Igreja Batista Tradicional, presbiteriano, luterano, metodistas, os anglicanos, né, que só tem na Inglaterra, é uma minoria aqui bem pequenininha no Brasil. Essas são igrejas mais sérias, elas não dão escândalo, nem ficam pedindo dinheiro e preparam seus pastores. Os pentecostais também são um pouco problemáticos, esse vídeo não dá tempo de falar, mas o pior ramo do cristianismo nesses 2000 anos de história da igreja é, sem dúvida, a igreja neopentecostal. Eu aconselho você a ficar bem longe de uma, se você quer um compromisso sério com Jesus Cristo.